Olá, sou Ítalo Marinelli, diretor comercial na OMD Soluções, e hoje vamos falar um pouquinho da nova lei do saque, decreto lançado em abril de 2022. Com esse decreto, a gente percebeu um aumento na procura de soluções e ferramentas informatizadas. Sabendo da relevância desse tema para os ouvidores, chamamos para conversar o professor Flaviano Vetter, ministrante no curso de Direito e Defesa dos Consumidores no âmbito público-privado, para tratar especificamente da nova lei do saque. Aproveite. Olá pessoal, eu sou o professor Flaviano Vetter Talchek. Eu tenho uma parceria grande com a OMD, onde há mais de 20 anos nós discutimos aí as questões envolvendo o direito do consumidor, o direito dos usuários de serviço público. Eu sou advogado e professor há bastante tempo desenvolvendo esse conteúdo e nos cursos aí para a OMD também, né, nós estamos formando ouvidores aí no Brasil todo há bastante tempo, tratando dessa temática tão importante dos ouvidores. Então, são situações em que os ouvidores têm que estar cientes e cumprirem a legislação, porque senão há punições bastante severas para o caso de descumprimento disso. Além disso, não há dúvida, né, de que o cumprimento das normas nisso e o atendimento adequado ao consumidor, ele traz sérios benefícios à instituição. O que nós podemos abordar ainda também é que no ano passado, né, houve o decreto número 11.034 de 2022, ele estabeleceu novas regras também para o serviço de atendimento ao consumidor. Então nós tínhamos isso, a gente ainda tem em vigor, né, o Código de Defesa do Consumidor como uma norma mais abrangente, né, sobre isso. Temos a Lei de Proteção aos Usuários de Serviços Públicos e aí temos agora então essa nova norma que derrubou a norma antiga, que era de 2008 ainda, né, e agora tem uma norma um pouco mais recente. A peculiaridade desse decreto 11.034 de 2022 é que até então, quando nós tratávamos sobre o atendimento ao consumidor, ainda o que se via na legislação era o tratamento com base no atendimento por telefone, né? E a gente já evoluiu bastante nesse sentido, e esse decreto então estabeleceu que o atendimento ao consumidor tem que ser um atendimento multicanal. Então, um atendimento multicanal é um atendimento que seja constante, 24 horas, que o consumidor tenha vários meios para ter a sua demanda atendida, seja de cancelamento, seja de reclamação, seja de sugestão, seja de dúvidas que ele tenha a tirar. Então, essa é uma grande peculiaridade dessa legislação mais recente, né, estipulando isso, de que o atendimento por telefone também deve continuar existindo. O atendimento por telefone não precisa ser 24 horas, ele é um atendimento que pode ser de no mínimo 8 horas diárias, né, mas que haja possibilidade de 24 horas o consumidor ter acesso, né, a um serviço de atendimento ao cliente bem adequado. O próprio Código de Defesa do Consumidor e as outras leis tratam, né, de que sempre deve ser dado um tratamento adequado às demandas do consumidor, né? Então, se tem uma situação que a gente pode sempre ressaltar, que se visa a todo instante proteger o consumidor, é de garantir transparência, né, a essa relação entre fornecedores de serviços ou de produtos e consumidores. Então, o quanto mais transparente, o quanto mais o consumidor estiver, né, ciente daquilo que ele está contratando, o quanto mais informação clara e eficiente ser dada a ele, isso é muito importante, é isso que essa legislação visa proteger e resguardar. Então, essa legislação vem justamente fazer com que essas ferramentas tecnológicas que hoje em dia nós temos estejam à disposição do consumidor, que ele possa utilizar e que sejam totalmente eficientes para as demandas dele, que eles tenham no serviço de atendimento ao cliente. Então, esse decreto estabelece de que é uma resposta de ser no máximo 7 dias, então essa também é uma outra característica, que tenha total segurança, que tenha privacidade, né, as questões de proteções à LGPD, né, os dados do consumidor estarem bastante protegidos, então ele ter privacidade e segurança dos seus dados aí quando ele utiliza o serviço de atendimento ao cliente e que efetivamente tenha resolução às suas demandas, né? Então,
esses serviços de atendimento ao cliente visam também evitar que toda e qualquer situação, às vezes muito simples, às vezes até complexa, né, tenha necessidade de ir até o Poder Judiciário, de ter que ter ação judicial para o consumidor ter resguardado os seus direitos. Então, a todo instante, né, o serviço de atendimento ao cliente, ele tem que compreender de que ele é um canal importantíssimo, mais importante de todos, de resolução de problemas, né, para evitar que essa demanda aumente ainda mais. E por isso que então tem regras bastante específicas para que sejam cumpridas, para que seja efetivo e principalmente para a satisfação do cliente na resolução dos seus conflitos. Nesse sentido, os princípios que são utilizados, esse decreto estabelece novamente, mas são repetições dessas outras legislações, né, que tem Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, né, são legislações bastante antigas, mas que prezam sempre pela boa-fé, pela dignidade, pela transparência, pela eficiência, pela eficácia, pela celeridade, pela cordialidade. Então, são princípios que são expressos, parecem muito vagos quando a gente fala isso, mas são princípios que são expressos na lei, mesmo que são obrigações a um serviço de atendimento ao cliente a adotar. Então, né, ter essa transparência, efetividade e eficácia no atendimento aí. E hoje em dia, né, com as novas ferramentas tecnológicas, né, é plenamente possível dar resolução a essas demandas com muito mais celeridade, e é isso também que se busca. Da mesma forma, o consumidor não tem simplesmente o direito de ele reclamar e ter esse canal de reclamação, mas é direito dele também ter acompanhamento do andamento dessas demandas. Então, ele não precisa mais ficar repetindo cada vez que ele vai perguntar, repetindo todo o seu problema. Ele só tem que falar uma vez. Por isso é muito importante o número do protocolo ser concedido a ele, para que daí, sim, com esse número de protocolo, né, ele consiga ter acesso ao andamento dessa demanda, à resolução dela, e que essa resposta, quando chega a ele, seja, isso, palavras da própria legislação, né, são respostas que sejam claras, que sejam objetivas e que sejam conclusivas. Então, não simplesmente modos de enrolar, né, de levar adiante essas demandas. Tem que ser um serviço de atendimento ao cliente, ele obrigatoriamente tem que ser resolutivo e os direitos do consumidor estão presentes aí, exigindo isso cada vez mais. Também o que se vê de novidade nessa legislação é de que vai ter uma presença da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, né, muito maior. Então, as empresas que não se adaptarem a essa resolução, a esse decreto, a essas normas, elas são suscetíveis, sim, a sofrer sanções administrativas. Essas sanções administrativas podem ser de uma pena de multa, e multa do valor até significativo, ou até a própria inatividade da empresa, suspensão dos serviços, né, situações aí que possam até impedir a continuidade empresarial, se não cumprir essas normas aqui do decreto 11.034, né, para dar mais resolutividade às demandas do consumidor. Então, para isso, também sempre vai ser visto se essas demandas são atendidas. Então, é necessário que tenha um sistema de acompanhamento dessas demandas para justamente poder demonstrar que há uma alta taxa de resolutividade do serviço de atendimento ao cliente. Então, isso vai ser algo muito importante para evitar eventuais sanções administrativas por eventualmente não cumprir uma ou outra demanda. Então, essas são situações em que a nova regulamentação está trazendo de forma muito mais clara e efetiva, né, as previsões que já existiam lá atrás, mas agora trazendo ainda com os outros meios tecnológicos, né, então, não só ao que nós estamos preparados no dia a dia, mas também para serviço de atendimento ao cliente, esse atendimento multicanal, né, não sendo utilizado só para a venda de produtos ou serviços, mas também para atender as demandas, as resoluções dos problemas do consumidor. Essa, então, é uma novidade. Tem várias situações da norma que vale a pena ser vistas, como também, né, das outras normas que nós citamos anteriormente. E é isso que, então, nós tratamos e convido a todos para que façam um curso específico
O curso sobre Direito e Defesa do Consumidor no âmbito público e privado, oferecido aqui pela OMD, é um curso em que nós tratamos especificamente dessas situações de peculiaridades, de situações em que o serviço de atendimento ao cliente, o serviço de ouvidoria, deve cumprir para cumprir as normas existentes e também para garantir a satisfação ao cliente na resolução das suas demandas. Olá, espero que tenham gostado do conteúdo. O objetivo da AMD é sempre oferecer soluções para ouvidorias e integridade corporativa para que as instituições atendam o seu público com agilidade e resolutividade. O sistema AMD é desenvolvido para apoiar o dia do ouvidor no recebimento, gerenciamento e análise das manifestações. Solicite uma demonstração e conheça o sistema AMD.